falamos de iniciação à vida cristã, vários personagens vêm à tona. Num determinado momento, se pensou a iniciação à vida cristã apenas na dimensão da catequese. Hoje, atualmente, com os estudos, principalmente igreja no Brasil, nós temos percebido que começa-se a pensar, resgatando o próprio documento de Aparecida, começa-se a pensar a iniciação à vida cristã como uma dinâmica mais ampla de ação pastoral. E é nessa visão de iniciação à vida cristã como uma ampla dinâmica de evangelização, de ação pastoral, que Dom Mário propõe à Diocese de Paranavaí esse projeto, né, que inicia o ano que vem, da formação de dois personagens, dois protagonistas importantes dentro do processo de iniciação à vida cristã, que é o introdutor e o catequista. Hoje nós vamos nos concentrar um pouco na pessoa do introdutor. Primeiramente, eu gostaria de citar dois documentos. Quando falamos com a primeira pergunta, quem é o introdutor? Então, dois números de documentos para nos ajudar. O primeiro é o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. No número 42, vai dizer da necessidade do introdutor. Então, não é algo que foi se pensado agora. Já no catecumenato antigo, e aqui precisamos voltar lá aos primórdios da igreja, aos primórdios do cristianismo, a maneira de iniciar na fé os que pediam o batismo contava com a pessoa do introdutor, que é justamente aquele que vai acompanhar o iniciado, ou iniciando melhor, o candidato, aquele que manifesta o desejo de participar da comunidade, de abraçar a fé e participar da comunidade. Então, pelo número 42 do RICA, nós já percebemos a primeira característica do introdutor. Até poderíamos dizer, introdutor, né, desenhar, introdutor, sinalzinho de igual, a acompanhante. Aquele que vai estar ao lado da pessoa que pede de abraçar a fé. O segundo documento é o documento 107, no número 160, que vai já mostrar um pouco mais, não só o perfil, mas também a missão do introdutor. O introdutor é chamado para o quê? Para o acompanhamento personalizado. Então, nós não estamos falando aqui de um acompanhamento de massa, não é fazer um encontrão ou saber aleatoriamente quem está chegando na comunidade ou quem precisa da atenção da comunidade. Então, um acompanhamento personalizado que orienta os primeiros passos de quem deseja aproximar-se da fé cristã. Não é o momento de fazer catequese, não é o momento de explicar a fé, é o momento de acolher, é o momento de estar de braços abertos. Conhecer quem é a pessoa, também não é o momento de levar o catecismo da Igreja Católica para a pessoa, não é o momento de falar da doutrina, é o momento de acolher. O introdutor precisa conhecer a doutrina da igreja, mas, acima de tudo, ele precisa conhecer a palavra de Deus enquanto Sagrada Escritura. No papel do introdutor, nós precisamos ter as palavras de Bento XVI, no número 1, da Deus é amor. O cristianismo não é conversão a um conjunto de ideias, a um conjunto de doutrinas, mas é adesão a uma pessoa capaz de mudar a vida. Então, o introdutor vai ser o porta-voz do querigma, o anunciador daquele que é capaz de mudar a vida daquela pessoa que está pedindo de abraçar a fé cristã. Então, a formação bíblica e a formação doutrinal. Mas o introdutor precisa também ter sensibilidade para ser verdadeiros companheiros de quem estiver orientando. Então, é estar presente na vida da pessoa. Mas não é um acompanhamento também de uma maneira como se fosse um psicólogo. É uma pessoa que vai se colocar ao lado para ajudar aquela que pediu de abraçar a fé cristã a tomar conhecimento da comunidade. Ora,
se o introdutor é aquele que vai acompanhar, que vai ajudar a pessoa a tomar conhecimento da comunidade, aqui nós já vemos um primeiro critério para a escolha do introdutor. Alguém que conheça a comunidade, que tenha vida de comunidade. Alguém, não é uma pessoa que fez, não desmerecendo as experiências que acontecem nesses encontros, mas não é aquela pessoa que fez pela primeira vez na vida um retiro, saiu de lá todo empolgado, né, com toda aquela unção, e ele já vai ser introdutor para outras pessoas, sendo que ele não conhece a organização da comunidade, ele não tem testemunho de vida comunitária. Quem é essa pessoa que nós vamos convidar para iniciar esse processo de formação em vista do projeto de iniciação à vida cristã na diocese? Primeiro, o introdutor se assemelha a um orientador espiritual. Por que que o introdutor se assemelha a um orientador espiritual? Porque ele vai escutar ativamente o seu orientando, a pessoa ou as pessoas a quem ele é responsável, ele vai acolher e animar. Vocês estão, se não me engano, com um projeto de que cada pastoral e movimento deve indicar um introdutor e um catequista, certo? Então, quem vai ser o introdutor? É aquele que, vamos supor, indicado pela pastoral familiar, saiba, na pastoral familiar, escutar os membros que ali participam, aconselhar e animar. E também irá testemunhar a vivência da fé. Então, são essas 3 características principais do introdutor. É aquele que sabe escutar, não apenas ouvir, aquele que aconselha e anima, então é uma pessoa, podemos assim dizer, bem resolvida, né, que tem as suas dificuldades, que tem as suas, mas que não é marcado por um discurso moralista no sentido rígido, sabe? Aquele discurso condenatório. É alguém que, acima de tudo, acolhe. A pessoa está numa situação que, aparentemente, não está regular dentro das normas canônicas. Esse tempo com o introdutor não é o momento de dizer o que é o certo e o que é o errado, é acolher a situação em que a pessoa se encontra. E que seja, como eu disse antes, que dê testemunho da vivência da fé. Então, uma pessoa que frequenta a comunidade, uma pessoa que tem testemunho de vida comunitária. Participa das atividades da sua pastoral em movimento, mas não vê a sua pastoral em movimento como uma igreja à parte. Se identifica como leigo, como membro da igreja enquanto comunidade de fé. Quem é essa pessoa que será escolhida como introdutor? Então, aqui estão as definições. Uma pessoa de fé, claro que já iniciada, que já recebeu os sacramentos da iniciação cristã, constante na vida litúrgica e na comunhão eucarística, participa da vida de fé da igreja, ama Jesus e a igreja, tem vida de oração, atenta à palavra de Deus e à vida, inserida na comunidade, fiel ao magistério da igreja, amiga dos irmãos, solidária com os mais pobres, respeitosa com todas as religiões e as denominações religiosas e simples no relacionamento pessoal. Também, o introdutor precisa ser alguém mais experiente na fé, ajuda a estabelecer a relação com Deus e a comunidade. Acredito que essa seja, embora uma característica, mas também uma das principais missões ou dos principais objetivos do introdutor. Ajudar a estabelecer relação com Deus e a comunidade. E, no caso dessa primeira parte do projeto de iniciação à vida cristã da diocese de vocês, ainda muito mais forte essa de estabelecer a relação com a comunidade. Porque é sair do mundinho fechado da sua pastoral em movimento para abraçar o projeto da igreja enquanto ação evangelizadora. Então, ao convidar a pessoa para fazer a formação do introdutor, se ela lhe perguntar, tá, mas padre, o que eu tenho que fazer?
você vai nos ajudar a ligar a sua pastoral e o seu movimento com toda a ação pastoral da igreja. E aqui, alguém que anuncia o querigma. Então, quem vai anunciar o querigma? É o introdutor. O introdutor será responsável pelo primeiro anúncio. O catequista será o responsável por explicitar e aprofundar esse querigma. Mas quem faz o primeiro anúncio é a pessoa do introdutor. Esse anúncio com autoridade, com gosto, esse anúncio que faz com que as pessoas aqueçam o coração ao ouvir falar de Jesus Cristo. Jesus apresentado como, o trecho que eu citava antes do Bento XVI diz, como uma pessoa capaz de mudar o significado da vida. Ou como o próprio documento 107 vai dizer no número 11, o único que é capaz de dar sentido à vida. Então, essa é a apresentação. Que acompanha o processo de conversão e membros atuantes das pastorais e movimentos. Então, não é que vai fazer propaganda da sua pastoral, pode até ir com a camiseta da pastoral familiar, ou da catequese, mas é um membro atuante da pastoral e que tem consciência e visão da igreja como um todo. Certo? Então, os primeiros passos sobre a pessoa do introdutor. Quem é? Uma pessoa de fé, madura na fé, que tem uma caminhada de fé, uma pessoa que tem a vida de oração, uma pessoa que participa da vida da comunidade e que tenha o conhecimento bíblico, o embasamento bíblico para o anúncio do querigma. Poderíamos dizer que são os traços fundamentais do perfil do introdutor. Quem pode ser introdutor? É uma outra pergunta. Não é que vocês vão ter que revirar todos os cantos da paróquia e chegar para Dom Mário e dizer assim, Dom, não achamos nenhum introdutor. Na verdade, vocês, enquanto primeiros responsáveis da comunidade, desse processo, terão que ter o olhar sensível, o olhar apurado, porque dentro da própria comunidade, da comunidade paroquial, existem pessoas que amam e que testemunham Jesus Cristo. Então, esses são os que podem ser. Em teoria, poderíamos dizer, como está escrito ali, que todo membro da comunidade paroquial pode ser um introdutor. Por que em teoria? Porque nós sabemos que nem todo membro da comunidade paroquial preenche aqueles requisitos que nós vimos nos slides anteriores. Então, procurar entre as pastorais e movimentos aquelas pessoas que nem sempre é o coordenador, porque pode ter outras pessoas, membros das pastorais e movimentos, que preencham esses requisitos. E, uma vez escolhido esse introdutor, ele será submetido à aprovação do Conselho de Pastoral. Não sei como é a organização das paróquias, mas a necessidade do Conselho de Pastoral Paroquial, por quê? Porque nós estamos falando da iniciação à vida cristã como uma dinâmica que articula toda a ação pastoral da comunidade. Então, nós não podemos falar de pastoral se os primeiros envolvidos não conhecerem aqueles que falarão em nome deles. Então, se seleciona, se apresenta ao Conselho de Pastoral, a aprovação do Conselho e, óbvio, a aprovação do pároco, esses introdutores precisam ser encaminhados para um processo de formação. Dito, então, o perfil, as características essenciais do perfil do introdutor. Quem é o introdutor? Quem pode ser o introdutor? Vocês vão olhar com sensibilidade nas pastorais e movimentos, ajudar os coordenadores na escolha, porque me parece que será a indicação deles, né? Cada pastoral e movimento indica um introdutor e um catequista, mas, mesmo assim, o padre, né, o pároco é chamado a ter esse olhar sensível para, de fato, ajudar a escolher a melhor pessoa. Então, dito o perfil, dito quem é, vamos ver a missão.
Concretamente, o que o introdutor é chamado a fazer. Primeiro, os 2 objetivos: estreitar os laços do candidato com a comunidade e dar segurança ao candidato para o início da caminhada cristã. Estreitar os laços e ajudá-lo a ir aos poucos se inserindo nesse contexto de vida comunitária. Essas são as 2 finalidades principais, mas algumas outras finalidades específicas da missão do introdutor. Favorecer a atuação do Espírito Santo, que realiza a iniciação da pessoa na vida de Cristo e da Igreja, ajudar na compreensão do Evangelho e na adesão à pessoa de Jesus Cristo. O iniciando, fará a sua opção, primeiramente, por Jesus Cristo. Uma vez feita a opção por Jesus e por a sua mensagem, ele vai conhecer a igreja e a comunidade a qual vai pertencer. Estimular a pessoa no processo de conversão, clarear, motivar e orientar a leitura bíblica e a oração pessoal. Agora, precisamos atenção, por quê? Falamos o que o introdutor fará e quem será o introdutor. Agora vamos ver o que o introdutor não deve ser. Primeiro, o grupo de introdutores não deve formar uma pastoral a mais. Agora nós temos na diocese ou na paróquia a pastoral dos introdutores, que são aqueles retirados das pastorais e movimentos que formam um grupinho bonito e dependendo da criatividade, pode até pensar uma camiseta, uma roupa, para que eles possam se identificar nas missas e ficam lá na porta parecendo 2 estátuas. Não é uma pastoral a mais. É alguém que, dentro da comunidade, se destaca e se torna aquele elo de ligação que, às vezes, né, para o padre, é muito complicado fazer esse trabalho de descoberta, de conhecer. Então, o introdutor está para fazer essa ponte, esse elo de ligação. Não se trata de pessoas com discursos moralistas ou de condenação. Não pode estar desligado de uma pastoral ou movimento. Então, a condição essencial para ser introdutor é estar ligado à vida da comunidade. Não tem a função de catequista ou de psicólogo. Não tem a função de catequista por quê? Porque a conversa dele com o introdutor, com o iniciando, desculpa, o introdutor e aquele que ele acompanha, se destina a essa dimensão de suscitar a fé, ou de reavivar a fé, por meio do querigma. Não basta saber sobre a fé, mas não ter vida de comunidade. Então, precisa envolver-se nas atividades da comunidade. Um introdutor é diferente de um catequista. O ministério do introdutor é diferente do catequista. Por quê? Porque o introdutor é aquele amigo que conversa particularmente com o iniciado. Vai ajudá-lo a dar os primeiros passos na vida de comunidade e vai acompanhá-lo. É alguém próximo que escuta, acompanha e testemunha a beleza e a grandeza da fé. O catequista, por sua vez, é aquele que dará continuação no processo de iniciação com os encontros catequéticos visando a educação da fé. Então, mesmo que se multipliquem atividades, mas tentem fazer com que o momento do introdutor com o seu grupo iniciante seja o mais próximo possível. 12, 15 pessoas que pode se estabelecer um contato mais próximo possível. Por isso que o desenhinho ali, o introdutor, aquele que põe a mão no ombro e acompanha a pessoa, o introdutor é aquele que acolhe, que apresenta, que acompanha, que anuncia o querigma. Diferente do catequista, que será aquele que explica as escrituras, explicita a fé, aprofunda a vida de oração e ensina a doutrina. O introdutor, como aquele que pega a pessoa pela mão, aquele que deseja se aproximar da comunidade, deseja fazer parte da comunidade,
o pega pela mão e o entrega para o catequista. Então, o introdutor inicia o seu processo, né, de acolhida, por isso vai ser aquele que acolhe, aquele que apresenta, aquele que acompanha a pessoa. Passado o tempo do pré-catecumenato, vai entregar para o catequista. E catequista que estará esperando esse introdutor? Porque aí a gente já vê a conclusão que catequista nós precisamos. Porque se nós temos introdutores bem preparados, se nós temos introdutores entusiasmados com a causa do Evangelho, com Jesus Cristo, que anuncia, que acolhe, que respeita a pessoa, o catequista não pode ser diferente. Porque corre-se o risco de perder todo esse processo de aproximação. Então, o catequista também precisa ter a sensibilidade para escutar, a sensibilidade para acolher, e ainda que ele ensinar a doutrina, não seja algo condenatório, moralista. Eu acho que um dos melhores exemplos que nós temos hoje, Papa Francisco. Como mostrar o certo e o errado sem jogar a pessoa no lixo, fora. Então, a interação entre introdutor e catequista. Quando que o introdutor entra em cena? Especificamente, qual o tempo do introdutor? Antes da catequese começar, ele vem do seu grupo, ele realiza a sua formação, e depois, que a formação será o querigma, depois ele vai passar para os seus colegas, para os seus irmãos de caminhada e de pastoral, o querigma que ele recebeu. Se nós pensarmos pré-catecumenato, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia, o introdutor está no pré-catecumenato, no momento da acolhida, no momento do anúncio. Caminha o pré-catecumenato e, antes do início do catecumenato, que é o tempo da catequese, ele faz essa passagem para o catequista, que o acolhe. Quando sua tarefa termina? Quando o iniciado deixa de ser acompanhado de forma personalizada e passa para um grupo maior. Quando passa-se o tempo do primeiro anúncio, o tempo do querigma, esse tempo de resgate da fé em Jesus Cristo, e ele passa a englobar, a fazer parte de um grupo maior para a catequese. Os introdutores continuarão ajudando os catequistas, por quê? Porque quando o tempo da catequese começar, o introdutor não deve cortar os laços. Fui até aqui, agora não me diz mais respeito, que se vire o catequista. Não, ele continua o seu acompanhamento. Talvez não precise se encontrar tanto com o seu acompanhante, com o seu acompanhado, mas manter sempre o laço. Quando nós falamos do acompanhamento do introdutor, nos é apresentado algumas sugestões de temas e também de organização dessa conversa. O que fazer? Não é um encontro catequético, mas é um encontro onde vai se explicitando a própria mensagem do Evangelho. Por isso que, para um encontro do introdutor com o seu grupo de acompanhados, pode-se sugerir este esquema aqui, que se comece pela vida da pessoa, perguntando ou dando espaço para que se crie um clima de confiança, um clima onde se possa falar dos seus problemas, da sua dificuldade, da sua vida, sem receio de que aquilo se torne fofoca. Então, criar um espaço de confiança, um espaço de atenção. Como tem sido o conhecimento dessa pessoa, que essa pessoa tem de Jesus e do seu reino? Talvez vocês estejam olhando para esse slide e pensando, tá, mas já serão de pastorais e movimentos nessa primeira parte do nosso projeto. Então, já são pessoas que se supõem ter um conhecimento de Jesus e do seu reino. E aí eu convido vocês a, quando chegarem em casa, porque acredito que ninguém tem aqui, nem eu tenho, ler o número 549 do documento de Aparecida,
onde diz que nós não devemos dar, em momento algum, por pressuposto que se conheça a fé cristã. Então, também, quando eu trabalho com catequistas, eu digo, também o nosso grupo de catequistas precisa do querigma. Não é reiniciar, mas é evangelizar aqueles que foram iniciados sacramentalmente. Então, também, para catequese, pastoral familiar, pastoral da liturgia, RCC, perguntar que conhecimento você tem de Jesus Cristo, que conhecimento você tem da igreja, que conhecimento você tem da fé. Como tem vivido essa sua fé, como vai a leitura bíblica e a oração pessoal, e revisar a caminhada de oração com os seus acompanhados. Então, a insistência, o treinamento na vida de oração. E agora, a sugestão de alguns temas. Então, a conversa sobre a vida pessoal daqueles dos quais ele é responsável, fale de si mesmo, da sua experiência religiosa, ajudá-los a falar de seus desejos, alegrias, dores e lutas, deixar o introdutor de sobreaviso, porque talvez virão questões que não cabe a ele resolver. Então, a quem ele irá encaminhar? Algumas questões que exigem de um acompanhamento mais personalizado, mais próximo. Eu acredito que o primeiro a se recorrer em situações o pároco, que possa... mas eu não tenho resposta para tudo. Mas o ponto de referência do introdutor será o padre. O introdutor tem a pessoa do padre como referência para aquelas situações onde ele não sabe como responder. E para aqueles casos que necessitam de um acompanhamento mais próximo e talvez até mesmo da ajuda de um profissional. Colocar-se à disposição da pessoa. Também momentos de conversa sobre a Bíblia, mas a Bíblia enquanto companheira de caminhada. A Bíblia enquanto instrumento, podemos assim dizer, também de oração. Então, a leitura orante, o conhecimento, até se necessário, como diz aqui, até se necessário, ajudar a encontrar passagens bíblicas. É manusear a Bíblia. Não tenho tanto conhecimento de explicação, mas não é o momento de se preocupar com isso. Vamos pegar a Bíblia na mão. Sabe que tem o Antigo e o Novo Testamento? Como que é dividido? Então, é esse primeiro contato. Conversa sobre a oração pessoal. O tempo do pré-catecumenato e o tempo com o introdutor é um tempo propício para se insistir no crescimento da oração, para ensinar a rezar. Os momentos de apresentar a dimensão da espiritualidade, desse contato, dessa intimidade com Deus. Dito isso, eu gostaria de apresentar a vocês alguns números, de modo especial, o número 169 ao 173, da Evangelii Gaudium, que fala sobre a arte do acompanhamento. Papa Francisco vai enfatizar a necessidade de resgatarmos na nossa pastoral a arte do acompanhamento. A arte do acompanhamento é a função do introdutor. Primeiro, o documento vai dizer que a igreja tem necessidade de um olhar solidário, de parar diante do outro. E, ao parar diante do outro, ter a coragem de parar quantas vezes for necessário. E vai se fazer o que neste momento? Tornar presente a fragrância da presença solidária de Jesus e o seu olhar pessoal. Então, parar diante do outro, reconhecendo a santidade da pessoa, a santidade, o mistério do qual você se aproxima. O acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus. Precisamos nos exercitar, diz o Papa, na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Quem acompanha sabe reconhecer a situação de cada pessoa diante de Deus, é uma graça, é um mistério. E, por fim, o acompanhamento espiritual autêntico começa sempre e prossegue no âmbito do serviço
a missão evangelizadora.